Boa tarde para você que está aí ao vivo vendo essa transmissão aqui do Koinonia Online. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2019. A gente está começando mais um Papo na Rede, nessa tarde quase chuvosa aqui em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema, aliás, a gente já está falando sobre esse tema, que é relacionado a um evento, a um encontro. Na realidade, mais do que um evento, encontro, é um culto público que acontece hoje a partir de 19 horas, lá no Vão do Máximo, na Paulista. Se você estiver vendo, você é convidado. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Quem está aqui em São Paulo? Quem está aqui em São Paulo. Estou aqui com o Carlos Bregantin. A gente está aguardando o Levi, que está preso aí. Preso não, ele está vindo aí no metrô de São Paulo. Já deve estar no táxi, deve estar para chegar. Na hora que ele chegar, ele vai entrar aqui com a gente. Então vamos fazer aqui uma certa bagunça para receber o Levi. O Levi sempre quando chega já bagunça por si mesmo. Mas a gente queria já começar a conversar com você. Ô, Fernando, recebi só o e-mail do Rodrigo Lins. Já queria que ele já mandou. Boa tarde, camaradas. Beijo bento para vocês. Rodrigo, para você também. Bom receber sua mensagem. Beijo, fica antenado aí que daqui a pouco chega o Levizão. E beijo fala aí, Brega. ao Rodrigo Lins e aos queridos e queridas que agora há pouco responderam à live que eu fiz e os que estão nas minhas listas de transmissões, enfim, que já estão aí sintonizando, e alguns estão tendo dificuldade, mas parece-me que é só insistir que o Koinonia Online entra. Então, bem-vindos todos vocês aqui para esse Papo na Rede. E adiantando que esse culto público que acontece hoje lá no MASP, ele vai ter o Levi, vai ter a Ariovaldo Ramos, vai ter a Marina Silva, vai ter mais alguém agora que não lembro. Caio Fábio. Gente, o Caio Fábio. Caio está vindo, né? Caio tá chegando vindo agora. De Brasília. Isso, cheguei em Congonhas daqui a pouco. Vai direto lá para o Vão. Enfim, é uma convocação, essa proposta ela é apartidária, ela na realidade é um tempo de oração e de clamor, pedindo por justiça, até porque sem justiça não há paz. E por conta de tudo que a gente tem visto, acho que nos últimos dias, né, Carlos? Sim. Eu acho que talvez o evento que mais tem chamado a atenção é aquilo que aconteceu lá em Brumadinho. E tem um tema que eu acho que é muito significativo, que é a questão do amor vence a ganância, né? E amor, na verdade, o tema principal é o amor vence. Isso. Né? E aí estou ouvindo o interfone, ó. Você vai colocando o amor vence, aquilo que você entende, crê que o amor vence aquilo que são forças anti-amor. Anti-amor. Forças anti-reino. Exatamente. Na verdade, assim, né, Fernando? A gente até conversamos e proseamos muito sobre esses temas, assim, e alguns de quando em quando, mas essas coisas acontecem todo dia, toda hora. De fato, de verdade, né? Se você olhar para a geografia universal, todos os dias, em qualquer lugar, né, do universo, estão acontecendo tragédias, enfim, em que pessoas são sacrificadas. Mas em geral, não é? Nestas tragédias, quem morre, quem perde a vida, quem perde tudo, normalmente são os menos aquinhoados, né? Normalmente são aqueles que levaram anos para construir, às vezes, alguma coisa, e ali, além de... Aqueles que têm pouco e muitas vezes perdem tudo, que é o pouco que eles têm, né? E que têm uma dificuldade, inclusive, por conta dessa condição de desamparo, de buscarem condições de se defenderem, né? Judicialmente até. Sim. Né? Isso se eles sobreviveram. Né? São... E na verdade, não poucas ou quase que a totalidade dessas tragédias, a não ser aquelas que são fruto do imponderável, né? de questões da própria natureza, tipo terremotos, vendavais, enfim, mas são vítimas, né, da injustiça, né? E
por que não dizer isto, né? Vítimas da ganância Sim. de alguns, né? No que diz respeito a, se a gente for pensar no universo, né? A ganância de alguns, né? Que são algumas pessoas cuja volúpia, né, gananciosa é absolutamente incontrolável e que colocam em risco dezenas, centenas e milhares e milhões de pessoas. Né? Então, o clamor é contra isso. Né? Chegaram aqui alguns e-mails ao Rafael lá de Araguaína. Levem o Caião. Caião vai estar lá hoje à noite. Se você está querendo falar aqui no programa. Não tenho certeza que hora que ele vai chegar, mas do aeroporto nós vamos levá-lo direto lá para o vão do MASP. Então, o Davi Alencar, tô aqui. Bom que você está aí, Davi. Fica aí. Chegou. Nosso convidado, Levi, senta aí. Vamos fazer tudo ao vivo, tá, gente? Mais que ao vivo. E aí, caras, vocês, que maravilha. Passa por dentro da camisa. A gente faz tudo ao vivo aqui. Felipe, vê o enquadro aí da câmera do Levi, se tá legal. Ele tá acabando de pôr o microfone. Tá bom? Maravilha. Nós começamos para não deixar aqueles que nós convocamos, sem dúvida, no vácuo, esperando, entendeu? O Papo na Rede já começou, mas está começando de novo. Levi Araújo aqui com a gente. Salve! Levi, já fizemos uma introdução muito breve aí sobre o evento de hoje à noite, mas a gente queria te ouvir mais. A gente está saudando aqui uns caras que estão entrando por e-mail, mandando uns recadinhos. Enfim, o Davi Alencar acabou de mandar um beijo para a gente aqui. O Perini mandou um beijo para você. Perini, Ronaldo Perini, José Otávio Canai, aqui de São Paulo. Como tomar medidas efetivas e imediatas para que não aconteçam mais essas tragédias? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso mais. Enfim, está chegando aqui. Matheus, chegou a sua mensagem aqui meio comprida, eu vou dar uma lida. Mas daqui a pouco a gente entra. Levi, bem-vindo. Boas, meus amigos. Tá respirando? Você veio lá do Tatuapé, é isso? Eu tava lá gravando, inclusive com a nossa irmã Marina. Que amanhã, falou que ela. Que amanhã sai então a nossa conversa, nosso bate-papo. Você tá com um programa, né? Eu tô sexta. Nosso concorrente. Mas eu vou na sexta, né? E assim, né? E aí você já sabe que logo vocês vão estar lá. Passar por lá e ficar. Uma hora a gente vai lá e faz o papo na rede. Isso. Mas seria uma boa, né? Como que chama lá o da sexta? Na jornada. Na jornada. Então, aí a gente faz o Na Jornada aqui na Isso, a gente faz um vídeo. O Na Jornada vai ao ar em algum. Sempre live. Sempre live. Sempre live, mas. Quer dizer, sempre não. Quase sempre live. Por exemplo, um caso de Marina, você tem que evidentemente, gravar e depois. Então, mas a gente informa que não é live, que é gravado. Sim. Então, aqui é um spoiler para vocês aqui. Eu já estou dizendo então, a Marina. Já estamos sabendo que a Marina vai amanhã, mas amanhã, de manhã, estou gravando com o Caião. Certo. E aí vai pra lá, enfim. Que legal. Enfim, então, que legal. Tem sido legal, eu tenho começado. E fica disponível aonde? Fica no. Tá no YouTube? Que canal? Tá no YouTube, mas você pode entrar lá na página do Êxito. Tá. www.exito.com.br. Depois eu vou distribuir para vocês aí. Obrigado. Beleza. Obrigado. Bom ter você aqui. Muito já está divulgado. Mais uma vez. Maravilha, obrigado. Isso aí, Levi. E beijo para essa turma toda aqui. Os nomes que foram citados, todos eles eu sei quem são. Estamos aí. Levi, O Amor Vence é o quê? Antes de ser O Amor Vence 2.1, O Amor Vence. O Amor Vence é só uma das frentes de um grupo de jovens que também é ligado com uma turma do Rio de Janeiro, que são cristãos jovens, progressistas, que acreditam numa visão do reino de Deus, voltado para a busca da sua justiça, do shalom, para todos e todas, sem ninguém ficar de fora, e que entendem que a busca do reino de Deus, a busca desse shalom e esse jeito de viver o reino de Deus aqui, tem a ver com ser sal da terra, luz do mundo, se manifestando diante e a partir e diante das políticas públicas que temos. Então, olham as políticas públicas, olham os momentos que o país passa, olham os acertos e os erros
das políticas públicas e fazem uma comparação com a questão do Reino de Deus. Esse grupo que começou a caminhar fez um Amor Vence o Ódio no final do ano passado. Mas estava no fervor das eleições, muita gente se aproveitou para dizer que aquilo ali... né? Muita gente participou, porque todo ato público, todo ato de rua, vai quem quiser ir, quem quiser participar. E como estava muito no calor das eleições, algumas pessoas mal intencionadas utilizaram aquilo para dizer que o movimento era um movimento com cunho partidário, etc. Mas aí, de mal intencionado, o mundo e os nossos calcanhares estão cheios, né? Então, mas os meninos têm trabalhado de uma forma muito bacana e eles estão mandando essa, né? Agora o amor vence a ganância. Diante de um momento, é impressionante, porque o mês de janeiro... Uma sequência de o mês tragédias. De janeiro foi um ano dentro do ano, não é isso? Foi. Cada dia foi um ano. Não é? E a gente entrou em fevereiro assustado, porque também passou, parece que está virando um outro ano. E eu já estou em novembro, já estou querendo férias. Não é isso, um negócio doido. E então ali, Fernando e Brega, a ideia mesmo é de falar, peraí, onde que está esse lance da ganância? Será que as pessoas não estão percebendo que o espírito da ganância está sendo desmascarado diante dessas tragédias, crimes que aconteceram? Não adianta vir falar de tragédia, desastre ambiental, que não é. Quem fala que é tragédia, só. Acabei de falar que é tragédia. E quem fala que é... Não, só tragédia, né? É uma tragédia. Não, mas assim, quem fala que é só tragédia e quem fala que é um desastre ambiental, principalmente, está equivocado. A questão é a seguinte, é um crime, tragédia... Até porque nós não estamos falando de um terremoto. Pronto, isso. Então é um crime que provocou uma tragédia. E eu acho que nós não temos problema nenhum de, no caso de Brumadinho, falar que foi homicídio coletivo. E meio que tragédia cantada, né? Cantada, coisa assim, anunciada, né? Alguém tem documentos, enfim, tipo, esse troço vai quebrar. Não, isso daí... Não vai aguentar. E outra coisa, Mariana, aconteceu o que aconteceu. Já não era para repetir. Aí, Brumadinho, e não sei quantas outras bombas relógios idênticas. Estão armadas. Estão armadas. E o problema todo é esse negócio aí. Essas bombas relógios que estão armadas, Mariana foi esquecida rapidamente. Brumadinho já estão querendo esquecer rapidamente. Só que não dá para esquecer quem perdeu a família, quem perdeu alguém que ama, quem perdeu um amigo, quem perdeu a família. Sabe uma coisa que me dói, Fernando? Eu penso assim, a vida segue. Para o restante do Brasil, a vida segue. Para quem viveu tudo aquilo que aconteceu em Brumadinho, cara, são 5, 10, 20 anos carregando uma história. Porque assim, não é só a perda de uma cidade, às vezes é perda de uma história. Não, perda de uma cidade. E o lamentar, uma coisa que dói muito, assim, são as famílias que não terão corpos para sepultar. Então são histórias que não se fecham. Meu Deus, então. E quem... Sabe, mas a natureza... Não. Desculpa. Não. Existe um elemento... Aliás, outra história de pessoas. Apresentaram dois elementos psicológicos mesmo, sérios, da alma humana, da dor da alma humana, que não se resolve. Assim, porque a gente que lida nesse contexto de acompanhar pessoas até o último dia, e o sepultamento, e toda a dor, o velório, vocês estiveram lá vivendo isso comigo, você tem essa chance de fechar. Fechar. Agora, e esses 160 praticamente, que dificilmente os corpos serão encontrados, essas famílias vão dormir toda noite com esse negócio. Terror. E uma cidade que simplesmente acabou. Quer dizer, acabou não. Teve aquela cidade, daquele jeito, não existe, nunca mais existirá. Nunca mais. Isso que estamos falando de Brumadinho, mas nós não podemos esquecer que o Córrego do Feijão, que é onde tinha ali uma pequena comunidade bem abandonada, essa então... Então, ela já era esquecida. Então, ela vai conseguir. Então, ela consegue ser esquecida, já sendo esquecida, aquela comunidade. Então de fato, é um negócio que dói muito. E a gente tem que tomar alguns cuidados por conta desse a vida que segue, esse esquecimento de tudo.
que me parece às vezes planejada, me parece às vezes que não é uma coisa normal. Tem uma orquestração. É estimulado. É importante que É se estimulado. esqueça. que É se importante esqueça. que se esqueça. É um negócio maligno isso. E então aí vem essa parada, que é a parada do que nós estamos falando o tempo todo, fazendo, lembrando nas redes, e também hoje, quando a gente vai até ali para esse ato público, que é um ato culto público. Tá. Só para, assim, esses meninos que você falou, Sim. como é que você entrou nessa história? Então, alguns desses meninos são da nossa comunidade de fé, de outras comunidades, e são rapazes, moços e moças que têm assim um alto grau de conscientização social, política, e que tem e que são seguidores de Jesus de Nazaré. Fernando e Brega são os meninos crentes. Pensa num negócio bonito. Sei. Uns cabra crente. Tem até pentecostal no meio da turma. E são ovelhas nossas que estão sendo Gente discipulados. boa de Deus. Não, que Gente para boa de para ouvir Deus. a gente, tal, que quer orar, que quer ler a Bíblia, que quer aprender as Escrituras, que quer ouvir sobre o reino de Deus e que agem como eu sou muito grato a Deus de saber que tem esses meninos, esse grupo que está se organizando, e é um grupo bem assim interessante, porque eles não querem que tenha um líder, porque não tem. É informal. Não, e eles vão chamando a turma, Vai e capilarizando. vai capilarizando, e que, aliás, inclusive isso é estratégico, não ter nem ter dois, que a gente sabe muito bem que toda vez que esse tipo de coisa aconteceu, tanto na igreja como em qualquer outro grupo político, qualquer outro lugar, deu ruim, né? Não falou outra coisa, deu ruim. E então eles estão agindo de um jeito bem bacana, é uma turma que eu testemunho, porque todos eles eu conheço, porque caminho com eles e a gente fala do evangelho com eles, a gente estuda o evangelho com eles, a gente ora com eles, a gente comunga do corpo do Cristo na Eucaristia, e a gente tem os nossos momentos de oração como comunidade. Então eu sei muito bem quem são esses meninos, são essas meninas que são camaradas queridos que estão aí fazendo, sonhando com essas coisas e profetizando e não querendo que se esqueça. Levi, quando a gente fala de o amor que vence a ganância, quando eu vi a divulgação desse ato público e também um culto público, eu pensei num outro tipo de amor que é denunciado pelo apóstolo Paulo numa advertência. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu lembro que em algum momento da minha vida eu já questionei assim, Paulo não está exagerando quando ele fala que é a raiz de todos os males, né? E a gente, talvez, com o passar do tempo, envelhecendo, vai percebendo assim, talvez o velho Paulo, que já escreveu isso no finalzinho da sua vida, ele tenha um olhar assim, talvez percebido coisas que não olhou, né? E me parece que a ganância é a expressão desse amor. Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, o caso lá de Brumadinho, fica nítido essa diferença do poder econômico contra quem não tem poder econômico nenhum. Né? E daí talvez a importância da igreja, e até Fernandinha, ela manda um recadinho aqui pra gente. Valim? Fernanda Valim Martos, né? Que ela está falando essa questão de erguer, de levantar a voz, de que a igreja seja a voz daqueles que não têm voz, porque a gente está falando de uma população de Brumadinho que é isso, ela ganhou voz por conta, eu até diria assim, de uma ganância jornalística, porque é evento, é notícia. É notícia, né? Sim, né? Infelizmente, daqui a pouco vai acabar, vai passar isso em termos dessa reverberação midiática. Se isso for só uma pauta jornalística, ela esfria. Né? Que é o que geralmente acontece. Porque você tem um frenesi de notícias diários hoje que vão jogando qualquer coisa para os rodapés. Né? E aí essa questão, assim, a importância de que a igreja não se esqueça. Isso. A igreja de Jesus não se esqueça. Sim. E de que continue levantando a voz, porque tem gente que vai continuar lá sofrendo a perda dos seus entes queridos. Quando eu falo da história, porque assim, eu estou lembrando de uma mulher que eu estava vendo uma entrevista dela. Cara, a casa dela, o trabalho que ela trabalhava em casa, uma senhora simples, sumiu, cara. Pronto. Assim, ela não tem mais as fotos da família, ela não tem documento mais. A roupa do corpo, a casa dela, o trabalho que ela tinha, foi embora com a lama. Os vizinhos. Como que uma pessoa, a partir daí, reconstrói alguma coisa? Isso leva anos.
Fora as dimensões internas, né? Do que se perdeu, que a gente não tem como dimensionar. Mas eu fico pensando nisso, a importância de se levantar a voz daqueles que não têm voz. E que daqui a pouco, além de não ter voz, serão esquecidos. Sim, sim. E levantar a voz, que é uma expressão tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, que é essa clareza mesmo, essa obviedade de quem segue a Jesus, de quem vive o reino de Deus, de se manifestar contra tudo aquilo que é anti-reino de Deus. Uhum. O amor vence a ganância, está relacionado a esse amor, que é o amor que Deus é amor, e o Deus de todo o amor e de toda a graça, e que ama todo ser humano, e que ama a sua criação, vence esse amor maligno, que é o amor ao dinheiro, que é capaz de capturar o coração dos seres humanos. Por isso que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Esse é um tipo de tesouro que captura o coração dos seres humanos, que aí os leva e os seduz para esse amor, que é o amor às riquezas, que é o amor ao dinheiro. Que esse eu diria, que é a grande conexão de Mamon com os seres humanos. Jesus disse, não, vocês não podem servir, amar, adorar a Deus e a Mamon. Porque se fizer com a Deus, vai desagradar Mamon. Se fizer Mamon, vai desagradar a Deus. Uhum. E aí, então, quando Jesus está categorizando isso, ele está dizendo, existe um Deus, que é Mamon, que é um Deus que é uma potestade. É uma potestade, é um Deus, é um demônio, e que atravessa as eras, porque são as riquezas, são essas concepções do amor ao dinheiro, é esse tesouro que seduz o coração dos seres humanos para que eles fiquem aprisionados dentro desse tesouro. E aí a gente constrói o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser gente, sociedade, família, e o nosso jeito de se construir economias. Uhum. Então, meus amigos, eu acho assim que Mamon é esse Deus terrível, que tem a ganância como um grande espírito que possui todos os seus adoradores, e que tem dois sacerdotes, um sacerdote e uma sacerdotisa. Mamon hoje, o sacerdote é o mercado. Mamon de hoje, a sacerdotisa são as políticas econômicas ultraliberais. Tá certo que aqui já entra uma conversa de política econômica e de discussão de política econômica. Então, para mim, é muito claro de que esse Mamon, que tem um espírito que domina todos os seres humanos, capturando os corações para ficarem presos nesses tesouros, tem dois sacerdotes. Um é o que chamam hoje de mercado, e o outro esse mercado tem uma sacerdotisa que está ali do lado também oferecendo essas oferendas aí, que são vidas humanas, histórias humanas, porque pessoas ficam abaixo dos lucros, que são essas políticas ultraliberais que podemos estar detectando. Você entende que... Fala aí, depois eu vou ler uns e-mails aqui, tá? Essa denúncia ou essa convocação que está sendo feita para hoje à noite, não só ela é uma convocação, uma denúncia para fora, no sentido geral, mas também é para que a tal comunidade da fé, que também se perdeu nessa questão mercadológica, e aí eu estou falando porque não é raro eu encontrar alguns que se põem hoje como líderes espirituais, dizendo que estão aprendendo em suas comunidades muito mais sobre ganância do que sobre partilha. Pronto. Então é uma denúncia também para dentro. Também, óbvio. E outra coisa, Pedro disse que se nós tivermos que começar a tratar de julgar ou de trazer disciplina, que comece por dentro de casa. Sim. O apóstolo falou isso daí. Porque o evangelho é partilha, não acúmulo. Não. O Ed passou aí não sei quantos meses aí pregando sobre a nossa teologia da prosperidade, falando sobre partilha, que a nossa teologia da prosperidade tem a ver com generosidade. Tem a ver com generosidade. Sim. Essa aí não é a teologia da prosperidade. Essa é a prosperidade da teologia. Aquela que
reparte. Excelente trocadilho, não é? que é verdadeiro. E olha só que louco, então... Não, mas a denúncia, então, é para dentro e para fora, né? Para dentro e para fora. Primeiro porque tem aquela expressão assim, né, que os caras repetem muito, virou meme, né? Por que não te calhas? Mas aí a questão é a seguinte, por que te calhas? Por que te calas? Por que estás calado? Por que você está calado? Porque uma coisa é querer dizer, não... Duas tentativas de resposta, desculpa. Sim. Por que te calas? Às vezes três. Pode estar uma completa alienação. Sim. Ou uma interpretação que pode ser resultado, Levi, de uma interpretação equivocada e errada da teologia e do evangelho. Segundo, medo. Terceiro, conivência. Que é o pior. E aí eu tô lembrado, sabe quando você divulgou o encontro dessa noite? E quando tava lá o Amor Vence a Ganância, cara, me veio assim, resgatei da memória o livro do Ronald Sider. Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Isso. Que é essa coisa. Onde começa? Só o título desse livro, o livro é fantástico. Só o título do livro já é uma profecia, para dentro. Sim. Que, né, ele lá vai falar que riquezas são essa, outra riqueza que haveria, que é a generosidade, é a parte que vem da partilha, mas o que se denuncia ali é outra coisa. Então hoje em dia a gente fica... E outra coisa também, viu, aqui para nós que somos aí mais reformados, né, porque parece até... Mas enfim, somos mais reformados, nós ficamos com aquele papo de que quem está de alguma forma fazendo com que a teologia se transforme numa coisa disfarçada para mamão é só quem prega a teologia da prosperidade. De fato, é bem descarado. Mas acho que não é só isso, não. Acho que nossa estrutura, o nosso jeito de poder viver o Evangelho, conceber o Evangelho e se calar na hora que não pode se calar, eu acho que nós estamos sendo pior que a teologia da prosperidade. Porque no caso da teologia da prosperidade você ainda está tentando fazer com que, obviamente usando e manipulando, com que a pessoa de alguma forma possa, por um outro viés, por uma outra lógica totalmente distorcida, que não tem nada a ver com o Evangelho do Reino de Deus, certo? Doar. Enfim, esse tipo de coisa são coisas que a gente tem que parar para poder questionar seriamente até que ponto, de que jeito, da nossa forma mais velada, mais indireta, nós também não estamos alimentando esse tipo de, vamos dizer assim, de disfarce de mamão. Chamando, daquele papo lá de chamar Jesus de Genésio, né? Chamar Jesus de mamão, ou chamar mamão de Jesus, o que é pior. Então essa coisa toda, eu penso assim também, que hoje nós como igreja, discípulos de Jesus de Nazaré, comunidades do Cristo ressurreto, devem agir de 3 maneiras. Na prevenção, na denúncia e no socorro. Quem é do reino de Deus, quando percebe que o anti-reino de Deus está se levantando para dominar, está se articulando em meio a todos os aspectos da sociedade, todos os atores da sociedade, todas as capilaridades sociais, quando a gente percebe que o espírito de mamão está agindo, você tem que dar um jeito de ter uma maneira de prevenir isso tudo. Interromper a engrenagem da maldade. Prevenir, sabotar antes da hora, profetizar, sabe? Antes, prevenir. Como é que nós poderíamos prevenir esse tipo de ação de mamão com todos os estragos que causa? A segunda é denunciar. Onde ele estiver, antes, durante e depois de qualquer coisa acontecida. Denunciar. Trazer à luz. E terceira, socorrer. Nós somos ótimos em socorrer. E graças a Deus, porque a comunidade do Cristo ressurreto se mobiliza para socorrer. Isso é maravilhoso. Mas hoje em dia, as pessoas esquecem, inclusive alguns que só socorrem, de que é também do reino de Deus e tem a ver com o reino de Deus prevenir e denunciar. Então nós temos que entender que essa prevenção, essa denúncia e esse socorro são 3 faces de uma única ação dos discípulos de Jesus. O evento de hoje, ele está em que categoria? Ele tá numa categoria que é uma categoria que eu acho que, eu diria, eu estava pensando nisso aí. Eu acho que nas 3, mas com mais força na segunda. Tá. Primeiro na prevenção, porque se nós fizermos com que Brumadinho não seja esquecido, a gente consegue startar outro tipo de ação para poder prevenir aqueles outras bombas relógios que estão por aí. Sim. A segunda mais forte é denunciar, sim, profetizar dizendo que isso é crime e que isso é resultado de uma adoração a Mamon
que é um espírito de ganância que dominou os homens. Em resumo, é pecado. É pecado, abominação diante do Senhor. Então, isso tudo seria o aspecto de denunciar. Mas também é de socorro, porque se o povo de Deus se reunir para poder cantar e orar, intercedendo, isso também é socorro. Sim. Isso também é socorro. Interceder e orar. Sim. Tem uma longevidade, o amor vence como movimento, de repente, assim? Meu irmão, Qual é a acho que ideia esse do... movimento, essa parte, eu acredito que também não está assim tão estruturado e tão claro isso. Só existe um movimento de gente querendo fazer alguma coisa muito bacana. Sim. Eu entendo que eles estão trazendo essa ideia de o amor vence como o seguinte: o amor vence o ódio, já foi, o amor vence, pode até voltar de novo, o amor vence a ganância, e tem tanta coisa que poderá surgir. O amor vence a injustiça. E tem tanta coisa sobre o qual o amor tem que vencer. Tem que vencer. Isso, e por exemplo, o amor vence o amor vence a violência. Tanta coisa que tem por aí que eu acho muito bacana e que eu peço muito a Deus que eles continuem caminhando do jeito que eles estão caminhando. Me veio aqui à mente, Fernando e Levi, não sei, a Rede Fale. Sim. Sim. Tem muita sintonia, né, com esses grupos todos, Rede Fale, que trabalho fantástico que faz até hoje. Fantástico que faz até hoje. E de forma extraordinária. E é um trabalho de formiguinha, né? Quase, né? Assim, de todo dia, formiguinha. Né? Esses grupos, eu diria a vocês, sem medo de errar. Junto com alguns outros camaradas que insistem, como eu estou falando aqui de vocês dois. Outros camaradas que insistem em resistir corajosamente. A gente, de maneira mais intensa, menos intensa, a gente paga um preço caro para poder falar o que a gente fala e acreditar o que a gente acredita. Estava falando com a nossa irmã Marina agora há pouco, e ela tem falado, no coração dela brotou um tema que vocês conhecem muito bem, que também no meu coração brotou forte. Remanescente. É a verdadeira lógica dos remanescentes que a Bíblia fala. É a verdadeira imagem dos remanescentes que a Bíblia fala. Há um resto. Há um resto de Deus nesse mundo. Há um resto de Deus carregado de esperança nesse mundo. E há um resto de Deus que, quanto mais apanha e se sente diminuto, acuado e encurralado, eles surgem da cinza. com cara de esperança e se levanta profeticamente contra tudo que está aí e graças a Deus, segundo as Escrituras, os remanescentes vão permanecer até a consumação dos tempos, graças a Deus. A delícia é saber que a gente faz parte desse remanescente que quanto mais fraco, mais forte é. Mais forte o paradoxo da fé, né? Isso. Eu vou ler... Eu já vi o sinal que o Felipe mandou ali, que a gente tem que encerrar o programa. Estamos no finalzinho. Não, mas eu queria agradecer, o Leonilson mandou um recadinho aqui, André Alonso de Araújo, Sérgio Fortes, olha aí, querido. Tony Rimualdo, Graviel Cristos, o Cláudio Fernanda, que eu já li, Leonilson tá aqui, Marcos Alexandre, Lucas Loretti, Ronaldo Perini, olha, ele faz uma pergunta assim, que ele dá uma cutucada, né? Se a sacerdotisa de Mamão são as políticas neoliberais, eu pergunto se alguma igreja que em seu orçamento não seja neoliberal. Ronaldo Perini, isso aí. Quem manda a outra aqui é o André Marçal. O pessoal que mandou pergunta, mandou beijo, mandou abraço. André Marçal, a gente está em cima da hora. Agradeço. Que maravilha, muito obrigado. A mensagem de vocês. Muito obrigado. Quem estiver em São Paulo está convidado, está convocado. Fala então rapidinho, tipo, quem está em São Paulo, vai para lá Paulo, que horas? Chega lá às 19 horas no MASP, vão livre do MASP. Estação Trianon MASP do metrô, Linha Verde. Linha Verde, chega para lá, vai chegando às 19, chega no horário que é legal, porque a gente vai ter um tempo, uma turminha que vai estar cantando, louvando. Nós vamos ter a participação de alguns dos nossos camaradas, dos nossos irmãos. Olha só que delícia poder ver juntos, falando. Isso aqui é bacana. A gente poder estar com toda. Isso é porque não está dando para todo mundo ir, por conta da... Foi rápido, foi corrido essa convocatória. Sim, como eu acho que tem que ser também. Nós estaremos lá e também nós vamos estar ouvindo o Ari, o Arizão, vamos estar ouvindo o Caio Fábio, querido Caio Fábio, vamos estar ouvindo pastores, pastoras, a Marina por vídeo, enfim, e o legal mesmo, o povo todo parando para orar pelas vítimas de Brumadinho, pelas vítimas e as famílias daqueles garotos
que morreram ali no ninho do urubu, que aquilo ali também é ganância, certo? Aqueles containers daquele jeito do lado de um espaço mais fantástico e lindo e moderno e seguro de esportes da América Latina, e os menininhos dentro de containers. O nome disso só tem um nome disso, é ganância. Isso é tão claro. Isso é ganância, pelo amor de Deus. E mesmo os que constroem casas nas barrancas dos rios, e quando vem a chuva leva, é irresponsabilidade dos governos de permitir que isso aconteça. Não se deve construir em barrancas de rios. Né? E outra coisa, dá condições para que esse trabalhador... As políticas públicas não contemplam. Cumprir a Constituição para que as pessoas tenham direito à habitação, elas não tenham que ficar se arriscando construindo coisas na beira de rio, em outro lugar. E na barranca de morro. E a mesma turma que quando a chuva vem, leva. Deixa, depois vai se aproveitar para poder fazer com que eles fiquem por lá, para poder ter o voto. Depois a chuva leva embora. E tem recurso que até hoje não chegou em Teresópolis. Pronto. Teresópolis. Até hoje não chegou em Teresópolis. 2006 isso, né? Pronto. Por aí. Bom. Por isso que eu acho que essa beleza mesmo, hoje nós estamos lá juntos, eu acho que a gente tem que estar trabalhando cada vez mais, esses jovens que estão surgindo, estar junto com eles. Eu já sou um tiozinho aí, nós já estamos há um tempinho na estrada. É bom que eles ganhem visibilidade. Eles estão indo adiante, eles estão fazendo isso, e toda vez que eles me convidarem, pode ter certeza, sendo eles, eu vou. Primeiro porque eles são de Jesus, acreditam no que estão falando, são os meninos crentes. E eu tenho uma história. Esquisito, você já me conhece, esquisito. Eu teria que me explicar, não ir num lugar numa hora dessa. Aí eu teria que me explicar. Certo? Tem gente que tem que se explicar de outras coisas. Eu teria um trabalho danado para me explicar. Viu, nessa coisa da esquisitice, é por isso que eu estou em Jesus, porque Jesus me explica. É o único. Ele me explica para mim mesmo. Então, às vezes ele explica para mim, mas não fala para ninguém. Não. Ele só ele explica para mim e me deixa quieto. Ainda bem. É isso aí. Olha, hoje a gente foi capitaneado aqui no Papo na Rede pelo Felipe. O Daniel hoje precisou de descansar. Ô, Daniel. Tá certo, Daniel. Tá aí numa fase corrida, muita coisa, enfim, ele sai um pouquinho mais cedo. Daniel, descanse. Isso faz parte. A pausa é necessária. Felipe, obrigado pela sua condução aí nos botões do programa. Obrigado. Amanhã você assiste o programa do Levi, tá bom? Fica ligado lá, procura lá na página dele do Facebook, tem informação sobre o que ele está fazendo. Que legal. E se você quiser, aliás, se você puder, tá essa noite e quiser, lá na Paulista a partir de 19 horas, ali embaixo do Máximo. Posso fazer um merchan final? Claro. Tá, e próxima quinta estamos aqui, se Deus quiser. Quem quiser ouvir Caio mais de perto e mais uma vez, sábado, 19h30, no auditório das faculdades Campos Sales, na Lapa. Entram nas minhas mídias que eu estou informando. Isso, nas minhas também. Nós estamos mandando tudo junto. Vamos junto. Pessoal, até a próxima quinta. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, beijão. Beijo, tchau.